Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 14, para que nós venhamos aplicar o texto. E diz: o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Queridos, acabamos de ler um texto, o livro do Êxodo, capítulo de número 14, verso 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios, mas para que todos venham entender, o texto que acabamos de ler, a Bíblia Sagrada, é um livro extraordinário, e acredita Epíceres e Literes, como eu também acredito, que ela é um divisor de águas na vida de muitas pessoas, sendo que ela é o próprio Deus falando com o ser humano. O livro escrito por Moisés, segundo livro de Êxodo, vai nos deixar e nos relatar a história do povo hebreu, o povo de Deus, que ficou cativo na mão de Faraó. Depois da morte de José, um novo faraó vem, e esse faraó, não conhecendo as ações de José, faraó vai começar agora a perseguir, a trazer para o povo uma perseguição diferenciada, sendo que quanto mais eram perseguidos, quanto mais eles eram agressivos, quanto mais eles enfrentavam ao povo hebreu, mais o povo crescia. Eu vou repetir porque uma pessoa deu glória nessa noite. Porque Jesus não me tirou da UTI com 132 tumores, para mim vir num culto desse, de um congresso maravilhoso, ficar de boca fechada. Remalhos. Para mim sair de Itaquera para vir para cá, foi luta, foi prova. Porque há 4 anos Jesus me tira de dentro de um hospital da UTI. Que tem gente que só tem um tumor e morre, mas tem gente que Deus, ele escolhe. E a escolha que eu estou fazendo nessa noite é sobre a escolha de Moisés. O culto é de missões. E nada melhor do que falar sobre um homem que não era ninguém, mas Deus levantou no meio de um povo para ser missionário sobre eles. Então Deus vai levantar o povo, vai ser perseguido. E quanto mais afligia o povo, mais o povo crescia. Ele vai levantar um decreto e vai falar: agora, a partir de hoje, os homens que nascer meninos, as parteiras vão ter que matá-las. Cifra e Puá vai ter diante das suas mãos uma ordenança diante de Faraó para fazer o parto das hebreias e matar os meninos e deixar vivas as meninas. Só que o temor de Deus cai sobre o coração delas e elas não deixam isso acontecer. Aí Faraó fica bravo, vai dizer: mas por que vocês fizeram isso? Deixaram os meninos nascer. É porque elas são diferentes. Não são como as egípcias. Enquanto nós vamos tirar a vida da criança, a criança já nasceu. As hebreias são diferentes das egípcias. Repito, as hebreias são diferentes do que quem está no mundo. Cristão tem diferença. Cristão tem brilho. Até a fala é diferente, o comportamento é diferente, o jeito de andar é diferente, a vestimenta é diferente, tudo na vida de um cristão é diferente. Hoje em dia estão querendo colocar a igreja de Cristo Jesus em um monótono, querendo dizer: não tem nada não, é só um pecadinho, não tem problema. Aí fica como se diz: venha como estás e fica como estás. Aí a pessoa se baseia em Romanos capítulo de número 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que se esquece de ler o texto por completo. Que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito Santo. Então vamos entender que Moisés
antes dele nascer, já estavam sendo levantados contra o povo de Deus uma perseguição. Perseguição essa que os meninos homens não poderiam se progredir, mas as mulheres tinham que crescer. Só que Joquebede estava com o filho escondido. E promessa, quando é escondido, não é promessa, é princípio. Promessa, quando é escondida, não é promessa, é princípio. Porque Deus não dá projeto para quem não pode sustentar. Vou repetir. Deus nunca vai dar projeto para quem não pode sustentar. Deus dá o projeto para Joquebede. O seu pai Harã, eles têm que esconder a criança não pode chorar, porque as tendas que eles moravam, era parede com parede. Se a criança chorasse, alguém sabia que tinha uma criança, se fosse menino, teria que matar, jogado no rio. Passam-se 3 meses e eles não têm como esconder Moisés. E o que a mãe dele vai fazer? Vai pegar uma arca, vai betumá-la a arca por fora, vai colocar a criança dentro e colocá-la no rio. Só que o rio, a correnteza é ao contrário. Só que a arca foi ao contrário da correnteza. Porque a nossa vida não anda como o mundo anda. Nós andamos na contramão do mundo. Eu vou repetir. A nossa vida não anda como o mundo anda. Nós andamos na contramão do mundo. Aí eu fui entender por que Joquebede passou betume na arca, passando betume na arca por fora. Ela lacra para que não venha contaminar ou entrar água por lado de dentro. Então quer dizer, pastores, missionários, obreiros, que aquilo que está fora não contamina quem está dentro. Tu vai dar glória ou vai esperar a boca adoçar? Quando Joquebede passa betume, ela não quer que aquilo que esteja fora contamine quem está dentro. É ela dizendo, enquanto eu betumo, eu estou protegendo. Enquanto tem betume, tem proteção. É Deus dizendo, eu estou te protegendo. Eu estou te guardando, eu estou te brindando, para que o inimigo não venha destruir a tua vida, a tua chamada, as tuas missões, porque missionário que é missionário, não vem para a missão porque quer, é porque aguenta a pancada. Deixa eu ver quem está entendendo essa mensagem nessa noite. Deixa eu ver quem está entendendo essa mensagem. Labaria, Súria, relapara séria. Missão não é para quem quer, pastor Emiliano. Missão é para quem aguenta pancada, labaias. Tem gente que diz, eu quero fazer missão, eu quero participar do congresso de missão. Mas só Deus sabe as pancadas que nós recebemos por detrás dos bastidores. Escute. O menino vai na contramão da água do rio. A filha de Faraó desce, junto com as donzelas. A donzela está à beira do rio, enquanto a donzela vai para o meio. A princesa está no meio. Só que quem vê a arca com o menino não são as donzelas. Quem vê a arca com o menino é a princesa. Mas por que, pastor, que as donzelas não viram a arca do menino, mas a princesa viu? É porque Deus não mostra princípio para quem não pode carregar projeto. Projeto não é para qualquer um. Projeto é para quem pode sustentar e arcar com as consequências. Tem gente que quer ter projeto, mas não consegue, não aguenta. Primeiro vendaval, já quer sair, já quer largar, já quer entregar a carteirinha, já quer sair do ministério. A primeira pancada que a pessoa recebe, já diz, para mim não dá. Escute. Olhe para cá. Moisés, quando ele está na arca, a princesa olha, a sua irmã Miriam vai chamar uma ama. A primeira mulher que eu vejo na Bíblia que cuida do próprio filho e recebe salário é ela. Além de cuidar do filho, ainda recebe salário. Hoje em dia é diferente, hoje é Bolsa Família, né? Cuida do filho, ainda tem a Bolsa Família. O menino cresce.
Só que enquanto ele está crescendo na casa, ele não tem nome. Repito, enquanto ele cresce na casa da sua família, da sua mãe, ele não tem nome. Mas quando ele chega no palácio, dão um nome para ele, de Moisés, conhecido como aquele que é tirado das águas, ou Deus que trabalha no meio das águas. Enquanto ele vai receber esse nome, eu fui entender que tem muita gente hoje em dia que briga para ter nome dentro de casa, sendo que Deus quer te dar projeto lá fora. Tem muita gente que briga para ter nome dentro do próprio ministério, da convenção. Não, se o microfone não estiver na minha mão, o culto não vai para frente, o congresso não vai para frente, o louvor não anda, ninguém consegue fazer como eu faço melhor. Tem gente que se acha exclusivista. Você não é melhor do que ninguém. O melhor nessa noite ainda é Cristo Jesus, o Nazareno, aquele que ressuscitou e está aqui nessa noite. Moisés cresce e ele vai dar um passeio. Esse passeio lhe custa a sua própria vida, porque ele tem que fugir. E ele fugindo, ele vai encontrar algumas mulheres com rebanho de Jetro, ou Reuel. Bem, verdade é que ele vai dar de beber ao rebanho. Então, no outro dia, ele vai para a casa de Jetro. E Jetro, como oferecer para ele, ou dar para ele, dar sua filha. Bem, verdade que Sípora era uma mulher que era bela, mas quando Moisés ele está ali, ele não está por interesse, e sim por valores. Porque quem está no ministério por interesse é porque não conhece o valor que tem na sua chamada. Quem fica em ministério por interesse é porque não conhece o valor da sua própria chamada. Aí Moisés um dia vai para o monte. E você pega essa, eu vou fechar a mensagem agora. Moisés sobe para o monte para levar o rebanho para tomar um ar, se alimentar. E ele vai passar por um deserto, e no meio do deserto ele vai ver sarça pegando fogo. E bem, verdade que sarça no deserto é normal pegar fogo, por causa da combustão e do calor do sol. Só que o que admira ele não é a sarça pegando fogo, é a resistência que uma delas tem. Porque sarça pega fogo, depois que pega fogo ela cai. Vou repetir, pastor Emiliano. Sarça pega fogo e depois ela cai. Só que essa está pegando fogo e tem resistência. Eu posso até ter fogo na minha vida, mas se eu não tiver resistência no meu ministério, na minha chamada, nada importa. Porque tem muita gente que pega fogo aqui dentro e quer sair lá fora caindo. Tem muita gente que pega fogo no culto, mas quando chega lá fora, está no TikTok vendo coisas obscenas. Tem muita gente que está pegando fogo. Eu tenho que falar. Sabe o que eu lembro com isso? O tanque de Betesda. Quem está no tanque? Um homem com 38 anos. E quem está vindo? Jesus. Só que o homem está esperando o movimento das águas. E o que tem mais hoje em dia nas igrejas é movimento de águas, mas não tem mudança de caráter. O que está tendo muito hoje em dia nas igrejas, se é um agitador de águas, eu estou lá. Se é um pregador famoso, eu estou lá. Se é um cantor conhecido, eu estou lá. Estão levantando os bezerros de ouro nas igrejas, mas pregadores de verdades não tem. Mas Deus está levantando uma geração. Deus está levantando uma geração nessa noite, de missionários, de pregadores, que vai dizer: pega a tua cama, levanta e anda. Deixa eu ver quem está entendendo essa mensagem. Tem gente chorando nessa noite aqui. Ela para a súria, eu vou na Siri me dar as. Quando eu vejo ele diante da sarça, ele vai tentar entrar na sarça. Só que o que acontece? Moisés! Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Quando ele tira as alparcas dos pés, ele vai ter um encontro com Deus. E aí ele vai dizer: Senhor, mas como eu vou dizer o seu nome no meio do povo, sendo que o povo nem me conhece quem eu sou? E desde quando você precisa ter nome para ser conhecido?
Vou repetir. Moisés pega e fala: Senhor, como é que eu vou falar para o povo que eu vou ser líder, se o povo não sabe nem quem eu sou, nunca preguei em congresso famoso. Elamaia, séria. Como é que o povo vai me conhecer? O que importa não é o nome, o que importa é o teu caráter diante da presença de Deus. E qual é o teu nome? Qual vai ser o nome que eu vou dizer para o povo? Diga que o eu sou te enviou. Aí Deus olha para Moisés. Oh, glória. Olha para Moisés e fala: Moisés, o que tem nas tuas mãos? Eu tenho uma vara. É vara mesmo? É vara. Lança no chão. Ao mesmo tempo que ele lança no chão, ela se torna uma serpente e começa a rodear e perseguir Moisés. E Moisés fica decepcionado com a situação. Eu vou conjecturar, o texto me dá isso. Talvez ele pensou, pastor Emiliano, eu andava com uma cobra pensando que era vara. Contei os meus segredos pensando que era, mas é cobra. Deus fala: pega pela cauda. E cobra não se pega pela cauda, e sim pela jugular. Talvez Moisés pensou: Deus está pedindo para me pegar pela cauda, para me pisar na cabeça. Mas em vez de matar, tira o veneno e convive com ele e com ela. Porque hoje em dia tem muita gente querendo matar ministério e jogar a pessoa lá fora. Em vez de jogar lá fora, traz para dentro, tira o veneno e convive com ele e com ela. Ele pega na cobra, se torna em cajado. A mesma cobra que estava sobre a mão dele, que era cajado, é a mesma que Deus falou: ei Moisés, pega o povo, foge, porque eu já mandei 10 pragas. Moisés, Faraó não quer saber de nada. Só que diante dessa situação, foge diante do povo, faz uma aliança com eles. E diante dessa aliança, você vai para o deserto, em sentido Mar Vermelho, e você vai se encontrar em Piairote, em um beco sem. Toda vez que Deus te colocar em Piairote, não é porque Deus não te ama, é porque o resultado da tua vitória é maior do que você pensa. Porque tem gente que pensa em ter um barquinho, Deus está falando: eu quero te dar um cruzeiro, para você navegar nesse mundo afora. Só que aí Moisés está clamando. Só que ele vai dizer para o povo: o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Quando ele começa a clamar, chega o Senhor e fala: Moisés, por que clamas a mim? Agora não é momento de clamar, agora é momento de ter atitude. O momento de clamar já foi, agora eu quero que você tenha atitude diante da situação. Pega o povo e atravessa como? Vai diante do mar, levanta o cajado, estende a mão, fere as águas e atravesse para o outro lado, porque eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida. Alapara Súria. Deus quer te trazer nessa noite. Deus quer te buscar nessa noite. Aquela essência que você tinha quando você orava, quando você jejuava, quando você ficava 3 horas da manhã de joelho orando. Deus quer trazer essa essência, a essência missionária sobre a tua vida, a essência missionária sobre a sua chamada. Deus não se esqueceu da tua vida. Não é porque Ele está passando e te vendo que Ele não está fazendo nada. Não, Ele está te vendo sim. Ele está te vendo sim. Se ponha de pé nessa noite. Se ponha de pé nessa noite. Alaparassúria, Elebéria, Calabarasséria. Deus, Ele quer te trazer nessa noite a essência. Em nome de Jesus Cristo, Mateus, você vem louvar em nome de Jesus. Relamácia, comontúria. Eu quero nessa noite levantar esse clamor para a tua vida. Relabaria. Põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração. Deus, aqui está a sua igreja, aqui está este congresso, mas diante desse congresso e da tua igreja eu levanto a minha voz em oração. Aonde estiver um adorador em espírito e em verdade, toca ele, toca ela agora. Toca ele, toca ela agora. Toca ele, toca ela agora. Agora, agora,
Agora, uramanda, candarácia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse altar. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa tribuna. Intiomência, que já começou aqui do altar. Já começou aqui do altar. Leveria Súria. Já prexire me dora sede. Já pegou ali, ó. Já pegou. Quem vai pegar mais? Quem vai pegar? Abre o seu coração, abre a sua boca. Glorifica o nome do céu. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Receba. Joga a mão pro céu assim, joga a mão. Joga as duas para tocar no céu mais fácil. E diga assim, o Senhor, mais alto, o Senhor, pelejará por nós e buscará. Pega essa. Pega essa. Pega lá no fundo. Pega. Levanta a sua mão, meu irmão. Levanta. Você nem hoje recebeu uma vitória. Tu tá levando ela. Ela para a sua. Redentre aquela baracera. E assim agradeço a minha oportunidade.